Estudos apontam que estudar pode aumentar a capacidade da memória, ativar o poder de concentração e, com o hábito, aumentar a nossa capacidade de aprender. Quanto mais estudamos e exercitamos o cérebro, mais protegido ele estará de doenças de degeneração, problemas psicológicos e depressão. Mas que tal participar de cursos totalmente gratuitos, elaborados por professores especializados em diversas áreas, que podem fornecer-lhe o que você mais necessita? O SEAC-SP, Sindicato das Empresas de Aceio e Conservação no Estado de São Paulo, através da ABECAM, Associação Brasileira das Empresas de Conservação Ambiental, oferece em sua grade Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Organizacional, o que é necessário para tornar-se um profissional mais consciente e respeitado no mercado de trabalho. Conto com a sua participação. Olá, sou o professor Nelson Roberto Furquim e com muita satisfação aceitei o convite do professor Basile para apresentar o curso Liderança e Empreendedorismo em Serviços. Anos atrás, tive a oportunidade de ministrar cursos presenciais na Associação Brasileira das Empresas de Conservação Ambiental, ABECAM, e agora faço a minha participação nos cursos online. Destaco e agradeço à diretoria do Sindicato das Empresas de Aceio e Conservação no Estado de São Paulo, SEAC-SP, por todo esse empenho educativo que visa qualificar as pessoas, assim como agradeço também à ABECAM, nas pessoas do professor Basile e Amanda. Olá, eu sou o professor Nelson Roberto Furquim, tenho mestrado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e sou doutor pela Universidade de São Paulo. Tenho hoje o prazer de poder compartilhar com vocês alguns conhecimentos na área de liderança e empreendedorismo em serviços. Mas antes de nós começarmos a falar sobre esses temas que são tão atuais e tão recorrentes nos dias de hoje, eu gostaria que você fizesse uma reflexão bastante rápida e imediata em tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor nos dias de hoje. Né? Os mercados mudam, as pessoas mudam, as preferências mudam, os acessos às informações estão cada vez mais frequentes no nosso universo. As nossas famílias, os hábitos estão também mudando bastante nos últimos tempos, e tudo isso, né, é parte de um processo de evolução. Assim como, né, ao longo do tempo nós tivemos aí, né, uma série de mudanças nas características das sociedades, isso passa a ter um reflexo bastante imediato em tudo aquilo que diz respeito a nós, como consumidores e como indivíduos em cada uma dessas sociedades. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje alguns conhecimentos básicos sobre liderança e empreendedorismo especificamente na área de serviços. E para isso nós vamos discorrer vários temas que são entrelaçados e que são importantes para que nós possamos ter um conhecimento definido, né, e muito prático de tudo aquilo que está relacionado com esses temas que são tão importantes nos dias de hoje. Para nós começarmos as nossas reflexões, nós vamos falar principalmente de alguns aspectos que estão diretamente relacionados a nós e que são muito perceptíveis nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, nas nossas atividades de todo dia, no mundo em que nós vivemos. Então, nós vamos começar falando sobre liderança. E é importante, né, refletirmos um pouquinho sobre isso, porque principalmente quando nós falamos de liderança, nós temos várias referências neste tema, né? Nós temos referências que são muito próximas, outras que nem sempre estão tão próximas de nós, mas que mesmo assim são tomadas como referência devido à importância que elas têm. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto de liderança, que hoje em dia também ganha um destaque muito importante, principalmente em função de tudo aquilo que nós estamos vivenciando, né, internacionalmente, aqui no nosso país, na nossa cidade, e mesmo nas nossas famílias e nos lugares onde nós trabalhamos. Então, vamos falar um pouco sobre aspectos de liderança. E para que a gente possa começar a nossa reflexão,
eu peço que você observe essa figura que está projetada aqui na tela, né? Nós temos aí algumas figuras, algumas aves, né, que estão dentro de um lago e tem um deles no meio, né, que está com uma cara um pouco brava e que está perguntando quem comeu 2 pedaços. Né? Ele está segurando ali na mão, né, na asa, vamos dizer assim, uma caixinha com bombons e está perguntando, né, para os demais que estão ali do lado, quem que comeu 2 pedaços? E se nós dermos uma olhada muito rápida no pescoço dessas aves, nós podemos observar que à direita, né, dessa ave que está no meio, aí no centro da figura segurando a caixa, nós podemos ver ali no pescoço que tem, né, o sinal de que ele comeu 2 pedaços. E aí nós podemos fazer uma reflexão a respeito desta imagem. E eu gostaria de perguntar então se você consegue imaginar quem seria o líder dentro desta imagem, né? Entre essas aves que estão projetadas aí, quem que nós poderíamos dizer que seria o líder? Nós temos informações suficientes para isso? No primeiro momento, nós podemos pensar que seria essa ave que está no meio, segurando a caixa, porque ela está com uma cara brava, ela está com uma fisionomia, né, de que está insatisfeita, ela está perguntando, né, de uma forma incisiva. Os demais personagens que estão aí estão quietinhos, né, mantendo as suas posturas, mas nós não podemos dizer que eles seriam os únicos, porque se nós olharmos ali para trás, nós também podemos verificar que tem algumas aves que estão voando, né? Quem não poderia pensar também que alguma daquelas aves que estão voando poderia ser o líder e que não está nesta fotografia, né? Ou talvez nós pudéssemos pensar que o líder não estaria nem aí entre essas aves que estão figuradas nessa imagem. Então, esta, na verdade, é uma provocação para que você possa refletir um pouco que características, né, ou que parâmetros, que sinais nós podemos utilizar para dizer que nós estamos diante de um líder. Isso muitas vezes está relacionado principalmente com aquelas referências que nós temos. Muitas vezes nós temos parâmetros, nós temos referências de algumas pessoas, de alguns indivíduos que são considerados líderes por nós, mas no fundo pode ser que eles não sejam líderes percebidos da mesma maneira por outras pessoas. Então, esta questão de estabelecer-se, né, uma posição de liderança, ela tem muito a ver com o contexto em que nós estamos vivendo. Ela tem uma relação muito direta com aquele ambiente aonde nós estamos, né, vivenciando aquele nosso momento, aonde nós estamos trabalhando, mesmo dentro das nossas famílias, nas nossas escolas. Então, o assunto, a temática liderança, ela é uma temática bastante ampla, bastante complexa, cheia de detalhes, com muitas particularidades, e eu gostaria muito de compartilhar com vocês um pouco deste assunto hoje, para que vocês possam também refletir um pouco a respeito do tema e ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito. Vamos seguir um pouquinho mais então, para que a gente possa, né, discutir esses aspectos com um pouquinho mais de profundidade. Vamos lá então, vamos, né, inicialmente procurar definir o que é liderança. Você já parou para perguntar a você mesmo o que é ser um líder? O que é liderança? Se você tiver que contar para alguém que não sabe o que é ser um líder, o que você diria, né? Nós podemos dizer que existem diferentes definições para liderança. Não é uma definição única que prevalece em todos os momentos e que é válida para todas as circunstâncias. Então, eu coloquei aqui algumas definições para que nós possamos refletir juntos a respeito deste tema e tentar entender um pouquinho mais do que nós podemos falar quando nós estamos nos referindo a posições de liderança. Liderança pode ser definida como a capacidade de influenciar pessoas de qualquer natureza, né, em qualquer ambiente em que nós estejamos, para que elas se envolvam de forma voluntária
por decisão própria em tarefas para se chegar à realização de alguns objetivos comuns. Isso é um aspecto muito importante do ponto de vista prático, porque quando nós falamos, né, dentro desta definição de liderança, que há uma certa influência sobre as pessoas, devemos lembrar também que aqui tem um aspecto muito significativo, que é a questão da forma voluntária como essa pessoa ou essas pessoas interagem dentro deste ambiente para que elas possam realizar, então, tarefas que vão auxiliar na realização de objetivos que sejam comuns. Vejam que interessante aqui. Então, nós estamos falando de influência e estamos falando também das pessoas, dos indivíduos participarem desse ambiente de uma forma voluntária, ok? Uma outra definição de liderança diz que liderança seria, então, a capacidade para se promover ações coordenadas, ações que ocorrem, né, de uma maneira estruturada, de uma maneira definitiva, buscando também objetivos comuns dentro da mesma empresa. Então, aqui nós estamos trazendo a definição de liderança para um contexto mais empresarial, para um contexto mais organizacional. Então, aqui nós temos, né, que liderança seria, então, aquela capacidade que auxilia na promoção de ações que são coordenadas, buscando objetivos comuns. Aqui nós estamos falando também de ações que são, né, coordenadas, que ocorrem de maneira, né, uniforme e que buscam também objetivos comuns. E ainda tem uma outra, né, uma terceira definição de liderança que eu trouxe aqui para você, que diz o seguinte, que liderança é aquele fenômeno de influência sobre as pessoas. Então, novamente, a gente tem aqui, né, a questão da influência. O verbo influenciar, ele é muito relacionado com o verbo liderar. Então, aqui nós estamos falando, né, de um fenômeno de influência entre pessoas, entre indivíduos, né, que ocorre em uma determinada situação, seja ela empresarial, seja ela no esporte, seja ela na família, e que ocorre por meio de comunicação entre os indivíduos. Então, tem que haver um canal direto de comunicação entre os indivíduos, né, visando, neste caso, também a comunicação de determinados objetivos. Então, se você observar bem, nós temos aqui algumas situações, algumas particularidades dessas definições que se repetem independentemente do tipo de definição que nós estamos lendo ou que nós estamos procurando entender. Então, de um ponto de vista prático, liderança está sempre relacionado, em primeiríssimo lugar, com indivíduos, com pessoas, né, neste caso que nós estamos analisando, e também com a maneira como isso ocorre, ou seja, a maneira como essa influência ocorre sobre as demais pessoas que fazem parte daquele grupo. Novamente, sendo aquele grupo a nossa família, sendo aquele grupo a nossa escola, sendo aquele grupo o nosso trabalho ou uma equipe esportiva. Tá? Então, lembre-se sempre disso. Liderança está sempre relacionada com indivíduos e também com a forma como há uma certa influência ou um determinado grau de influência sobre esses indivíduos, ok? Indo um pouquinho mais adiante, nós temos que pensar também que todos os negócios bem-sucedidos, né? E quando nós falamos em negócios, nós não estamos falando apenas de negócios do ponto de vista organizacional. Nós podemos falar de negócios que são, na verdade, atividades que acontecem em qualquer circunstância dentro da nossa sociedade, né? Uma organização não governamental, uma ONG, por exemplo, ela também é um negócio, né? Um time de futebol também é um negócio. Então, para que negócios sejam bem-sucedidos, é muito importante que exista uma estrutura organizacional adequada para isso, tá? E cada vez mais, nos dias de hoje, nós temos percebido que tornam-se importantes as tecnologias de ponta.
né? Hoje em dia nós temos acesso a tecnologias de ponta na palma da nossa mão. Basta nós pegarmos o nosso telefone celular inteligente, nós temos acesso a aplicativos, nós temos acesso a informações sobre o trânsito, nós temos informações sobre o tempo, nós podemos telefonar para as pessoas, nós podemos usar aplicativos de comunicação, nós podemos, né, fazer transações bancárias, e tudo isso tem uma relação muito direta com tecnologias de ponta que tornam-se cada vez mais acessíveis. Tá? Temos que lembrar também que, do ponto de vista prático, os negócios bem-sucedidos, aquelas atividades, né, que têm um desempenho bacana, elas dispõem de sistemas de informação cada vez mais modernos e mais potentes, porque é importante, né? A necessidade de se armazenar dados hoje em dia é cada vez maior. E é claro que a gente também tem que pensar em custos, ou seja, todo mundo hoje em dia quer o melhor ao custo mais barato, né? Então, é importante que nos dias de hoje, assim como sempre, nós lembremos que aspectos de custos são sempre muito importantes em qualquer tipo de atividade que nós desempenhamos. E é claro que cada vez mais nós temos que nos preocupar com a variedade enorme de produtos e serviços que estão cada vez mais disponíveis para nós no mercado nos dias de hoje, né? Basta acessarmos o celular, o nosso computador ou assistir à televisão que nós vamos ter acesso a uma infinidade de informações sobre produtos e serviços que estão disponíveis o tempo todo. Mas eu quero chamar a sua atenção também para uma particularidade muito importante que tem a ver com alguns aspectos de liderança que nós falamos agora há pouco. As pessoas, né, os indivíduos. Quando nós falamos sobre as diferentes definições de inovação, eu apresentei para você algumas definições e em todas elas as pessoas, os indivíduos têm um papel fundamental. E também nos negócios bem-sucedidos isso acontece, né? As pessoas hoje em dia, elas são os ativos mais importantes que existem dentro dos diferentes tipos de negócios. Tá? Então, lembrem sempre disso. Quando nós temos que analisar negócios bem-sucedidos, é fundamental que nós sempre consideremos que aqueles negócios são bem-sucedidos, principalmente por conta das pessoas que estão envolvidas naquele ambiente. Ok? Vamos seguir então um pouquinho mais para nós falarmos de mais alguns aspectos importantes dentro do contexto da liderança. E agora eu gostaria de apresentar para você alguns estilos de liderança. Quero lembrá-los também que há muitos estilos de liderança, né? Há diferentes definições dos estilos de liderança, mas eu separei aqui para compartilhar com você dois estilos que são bastante diferenciados, que são bem diferentes entre si, mas que são importantes para que nós possamos fazer uma reflexão daquilo que nós podemos encontrar mais comumente nos nossos mercados, né, nas nossas atividades e, por que não dizer, nas nossas vidas. Ok? Então vamos lá para a gente falar um pouquinho sobre estilos de liderança. Eu vou abordar com vocês dois estilos bastante diferentes. Eles, na verdade, são aqueles estilos que são mais comumente encontrados. Nós estamos falando aqui da liderança autoritária e estamos falando aqui da liderança democrática. Pensar inicialmente o que poderiam ser, né, esses dois estilos tão diferentes e o que seriam, né, os perfis dos líderes que estão enquadrados dentro desses diferentes estilos. Você vai ver, vocês vão ter a oportunidade de ver, que esses estilos estão cada vez mais próximos de nós e, na verdade, eles estão muito mais próximos de nós do que nós podemos imaginar. Então, vamos lá para eu compartilhar com vocês algumas características desses estilos de liderança, ok? Vamos lá, então, vamos falar inicialmente da liderança autoritária. Quando nós lemos esse nome, né, liderança autoritária, certamente nós já podemos fazer uma reflexão inicial, né, porque a palavra autoritária, ela nos remete a uma percepção prévia que nós já podemos imaginar que temos
a respeito daquele estilo de liderança. E então, para que a gente possa caracterizar esse estilo de liderança, é importante que nós falemos um pouquinho, né, sobre o perfil desse tipo de líder. Bom, aqui é importante lembrar que quando nós falamos do líder autoritário, as decisões ou as diretrizes a respeito do trabalho, elas são determinadas, elas são estabelecidas definitivamente por ele. É ele que define, é ele que decide tudo o que vai acontecer naquele ambiente de trabalho. Esse líder, ele pode ser parcial nos elogios e nas críticas ao trabalho que cada membro da equipe faz. Ele é um tipo de líder que, para uma determinada pessoa, ele age de uma maneira e, para um outro colaborador, ele age de uma maneira totalmente diferente. Ele não tem um padrão de tratamento para as pessoas, seja para críticas e seja para elogios. Ele trata cada um da maneira como ele acha que tem que tratar. Ele nunca se envolve, né, diretamente e ativamente no trabalho daquela equipe. Tá? Ele, na verdade, se coloca na posição de líder e quem vai fazer o trabalho, quem vai desempenhar as atividades é o grupo de liderados. Ele também pode ser bastante impessoal, ele já não se mescla, né? Ele já não interage com as pessoas e muitas vezes ele pode chegar a ser agressivo e até hostil. Né? Ele pode ser, às vezes, até uma pessoa bastante agressiva no tratamento com aquelas pessoas que ele lidera. Agora, tem uma questão importante, né? Em função dessas características, muitas vezes o nível de produtividade, ou seja, aquilo que está sendo produzido, são excelentes, né, quando este líder está por perto. Né? Como ele faz ali uma marcação muito de perto, nas circunstâncias, nas situações em que ele está próximo, os níveis de produtividade passam a ser bastante altos. Mas, ao contrário, a presença dele gera muita frustração e muitas vezes gera uma tensão muito grande, chegando inclusive a inibir a espontaneidade, né, e a própria criatividade daquela equipe. Realmente, por esta posição autoritária que esse líder tem, ele dificulta, né, para que o ambiente possa ser um ambiente agradável, um ambiente de convívio tranquilo, um ambiente que incentive as pessoas a participar. Realmente fica uma situação bastante complicada trabalhar em um ambiente onde o líder tem essas características de liderança autoritária, ok? Em contrapartida, nós temos a liderança democrática. A liderança democrática, na grande maioria das vezes, ela apresenta um perfil completamente diferente do perfil do líder autoritário. Aqui, neste caso da liderança democrática, as atividades são todas planejadas e elas são distribuídas para, né, os indivíduos, para a equipe, de acordo com uma decisão do grupo. Olha que coisa interessante, né? Aqui nós já começamos a ter e observar um envolvimento bastante grande do líder com os seus liderados. E as ações, tudo aquilo que precisa ser feito, as decisões todas, elas são tomadas em grupo, ou seja, aqui há uma interação extremamente grande e importante entre o líder e os seus liderados. O líder democrático, ele é um líder bastante objetivo, ele é bastante realista e ele atua de tal maneira que os seus elogios e seus aspectos críticos a respeito do seu grupo e daquelas atividades são feitos de uma maneira muito transparente, muito clara. E ele procura se envolver com a equipe como se ele fosse parte daquele grupo. Ele não se isenta daquele grupo porque ele é o líder. Ele tem comportamentos super bacanas, né, de orientação e de apoiar aquele grupo. Ele está sempre ali do lado para poder, então, trazer a contribuição para aquela equipe ser mais produtiva, para aquela equipe ser uma equipe que tem um desempenho maior. E é claro, né, que, do ponto de vista prático, o grupo tem uma receptividade muito grande. Na verdade, o grupo se sente estimulado, o grupo se sente como
parte de um todo que é importante, e este estímulo, né, possibilita inclusive um aumento da criatividade e possibilita também que os membros daquele grupo tenham uma capacidade cada vez maior de iniciativa e de tomar decisões, porque eles sabem que o líder vai levar aquilo em consideração e vai avaliar essas iniciativas de uma forma bastante considerada e de uma forma que possa trazer resultados interessantes para todos aqueles que fazem parte daquele grupo. Então, aqui é bastante aquilo que a gente sempre costuma dizer, né? Que a união faz a força. Realmente, aqui nós temos a união de todos os membros da equipe, incluindo o líder que faz parte daquele grupo também. Ok? E aí, é importante também que nós destaquemos algumas funções importantes que os líderes devem desempenhar. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. Líderes têm sempre funções de coordenação, né? Eles estão bastante associados com todos os aspectos de planejamento e de organizar todas as atividades e tudo aquilo que precisa ser feito por aquele grupo que ele está liderando. Os líderes também têm funções relacionadas ao desenvolvimento. Eles estão bastante direcionados para influenciar positivamente aqueles indivíduos que fazem parte do seu grupo de trabalho. E isso se torna cada vez mais importante nos dias de hoje, porque hoje em dia já não tem mais espaço para aquele líder totalmente autoritário que decidia tudo e que todos deveriam fazer exatamente o que ele quer. É claro que isso ainda existe, mas cada vez mais esse perfil de liderança está perdendo espaço dentro do ambiente moderno das empresas nos dias de hoje. Esse líder também tem funções de controlar as atividades e controlar o seu grupo do ponto de vista positivo, para saber se tudo aquilo que esse grupo precisa está sendo oferecido, se aquele grupo tem todas as condições de realizar um bom trabalho, se aquele grupo está com todos os recursos que eles necessitam e, principalmente, ele deve atuar também como um motivador de equipes, né? Ele tem essa função porque é importante que aquele grupo do qual ele faça parte possa ser um grupo que tenha essa percepção de estar sempre motivado, de estar sempre estimulado dentro de um ambiente que propicie que essas pessoas se sintam felizes e que elas se sintam confortáveis e que possam contribuir de uma forma bastante positiva. Ok? Muito bem. Ainda, né, dentro das funções que os líderes devem desempenhar, é importante que nós lembremos que ele deve identificar a potencialidade de cada profissional e motivá-lo. Este aspecto só é possível quando o líder está interagindo com o seu grupo, com a sua equipe, porque aí ele consegue perceber, na prática, quais são as potencialidades de cada um dos seus funcionários. Ele consegue perceber de que maneira aquele funcionário pode contribuir da melhor maneira possível. E é claro que ele vai, né, incentivá-lo para que ele possa trazer resultados cada vez mais importantes para aquele negócio. O líder também tem que se preocupar em formar equipes que sejam bastante qualificadas, né, equipes com qualidade e que estejam prontas para mudanças que estão ocorrendo o tempo todo dentro dos ambientes de trabalho. E, claro, essas pessoas, né, que fazem parte da equipe, elas devem estar sempre comprometidas na busca dos seus objetivos. Porque o objetivo daquela equipe, ele pode ser também desdobrado em objetivos individuais de cada um dos diferentes indivíduos que fazem parte daquela mesma equipe. Ok? Uma outra coisa que é bastante importante dentro das funções do líder é justamente o fato de que ele tem que estar continuamente atento a tudo aquilo que está acontecendo dentro da organização e ele deve estar, sim, preocupado sempre em acompanhar os resultados, né, daquela atividade, daquele negócio.
ele tem que ser tomado como uma referência para a equipe, ou seja, né, ele é um modelo que normalmente a equipe vai considerar e vai procurar seguir. Ele sempre tem, né, que tomar decisões que sejam bem definidas, muito claras, né, baseadas em informações sempre confiáveis, e ele deve promover o bem de todos aqueles, né, da equipe, todos os indivíduos do seu grupo de trabalho que estão envolvidos dentro da sua atividade, do seu processo. Então, é muito importante que o líder seja tomado como referência, mas que ele haja também como uma referência para os seus liderados terem ali uma forma, né, um exemplo de como se deve agir dentro do ambiente de trabalho no desempenho daquelas atividades que são desempenhadas em grupo. Ainda a gente tem que considerar um pouco também aqui, do ponto de vista prático, o perfil do líder que é gestor, né? Ele está sempre buscando motivar os seus, né, os membros da sua equipe, ele conduz, ele lidera, na verdade, né, aquilo que precisa ser desempenhado, aquilo que precisa ser realizado, ele conduz, ele desenvolve e ele também toma todos os cuidados para capacitar cada vez mais todos os seus colaboradores. Ele também assume um papel de gestor, né, em todos os processos do trabalho, e ele tem uma característica muito interessante também, que é justamente o fato de que, por ele conhecer bem e capacitar bem cada vez mais os seus funcionários, ele delega com tranquilidade responsabilidades e tarefas. Isso também é bastante importante, principalmente porque ele só vai, né, delegar essas atividades e responsabilidades quando ele sabe que aquelas pessoas vão ter condição de realizar essas atividades e assumir aquelas responsabilidades. Tá? E ele também, então, finaliza processos, né? Ele administra tudo aquilo que está acontecendo e ele também apresenta os resultados do trabalho para que os seus colaboradores possam perceber como é que eles são importantes e que eles também são parte daqueles resultados que foram alcançados e que foram obtidos. E aqui eu estou trazendo, né, algumas sugestões importantes. Elas são muito simplificadas, elas são muito básicas, elas têm, na verdade, uma relação muito direta com a educação das pessoas, mas elas são muito importantes para serem consideradas no próprio ambiente de trabalho. Então, é fundamental que a gente possa ter, né, algumas dicas importantes, algumas sugestões que são bastante consideradas para que a gente possa ter um ambiente de trabalho bastante saudável e um ambiente de trabalho que seja bastante estimulante e positivo, né? É muito importante que a gente preserve o relacionamento importante com os nossos demais colegas de equipe, né? Então, é muito importante que a gente possa ter um respeito e uma atitude bastante ética com relação a todos eles, porque isso traz um benefício para a equipe como um todo, né? É muito difícil, inclusive para algumas pessoas, né, que são colocadas em algumas situações complicadas, porque isso pode gerar um ambiente bastante complicado e difícil para uma equipe trabalhar. E todos nós sabemos que quando há um ambiente tranquilo, um ambiente cordial, um ambiente de colaboração entre a equipe, o resultado daquele trabalho fica melhor para todos. Ok? Uma outra coisa importante também é não pegar carona com os colegas do ponto de vista prático, ou seja, né, cada um desempenhando bem a sua função, cada um desempenhando bem a sua atividade, isso traz um resultado positivo para todos. É importante que a gente não confie que outras pessoas irão cumprir ou desempenhar as nossas atividades. É importante que nós sejamos bastante comprometidos naquilo que nós estamos nos propondo a fazer, que nós sejamos bastante comprometidos com aquelas responsabilidades que foram designadas para nós e não que nós confiemos que isso vá ser feito por uma outra pessoa.
ainda dentro do ambiente que, né, é bacana ser tranquilo, um ambiente que seja um ambiente estimulante, cordial, é fundamental que a gente também não adote algumas posturas inadequadas, como, por exemplo, fazer chantagem, né? Isso é, além de ser uma atitude eticamente incorreta, isso também cria um clima bastante complicado e bastante difícil de convívio entre todas aquelas pessoas que fazem parte daquela equipe de trabalho. E ainda, nós precisamos também tomar bastante cuidado com eventuais traições ou puxadas de tapete, como é dito normalmente, né, de uma maneira muito informal. Então, é importante que todo mundo seja ético, é importante que todo mundo seja realmente um colega de trabalho, é importante que todo mundo tenha uma postura educada e correta e que, ao desempenhar individualmente as nossas atribuições e as nossas responsabilidades, nós possamos, então, trazer resultados positivos e benéficos para todo mundo, ok? Aqui, novamente, nós temos a situação em que a união faz a força de uma maneira bastante positiva, ok? Eu estou agora tomando a liberdade de trazer aqui alguns líderes importantes, né, alguns exemplos de líderes importantes, e vale salientar, né, que ao apresentar esses líderes, eles foram escolhidos em função do fato deles serem bastante conhecidos. Aqui não há nenhuma conotação, nenhum direcionamento para as atividades desses líderes, mas para que você possa refletir, principalmente, em poder avaliar nesses líderes ou nesses exemplos de líderes aquelas características, aqueles elementos que compõem os perfis de líderes que nós discutimos até agora, ok? Então veja o que eu trouxe aqui para vocês, né? Do lado esquerdo eu tenho aqui então uma figura bastante importante, né, no tema cada vez mais fascinante, né, da informática, das questões digitais. Temos aí o Steve Jobs e do lado direito nós temos aqui a Madre Teresa de Calcutá. Então, à esquerda nós temos, né, o Steve Jobs e do lado direito nós temos aí a Madre Teresa de Calcutá, que em suas áreas de domínio, em suas áreas de atividade, né, de atividades regulares, eles são grandes exemplos de líderes, desempenhando de uma maneira impecável, né, os seus papéis e principalmente trazendo contribuições para a sociedade como um todo. Olha que coisa interessante, que coisa bacana, que é o resultado daquela atividade de liderança ou daquela posição de liderança que traz benefícios para a sociedade como um todo. Ainda, nós temos aqui, né, a partir da esquerda, temos o Bernardinho, né, um grande líder aí com times de vôlei. Temos aqui a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, que também, né, tem um papel de destaque na política, não só alemã, nem da União Europeia, mas também internacionalmente falando. E aqui à direita nós temos o Papa Francisco, né, que é o líder da Igreja Católica no mundo. Então, são exemplos importantes onde nós podemos verificar e constatar todas aquelas grandes qualidades dos líderes que são pessoas que desempenham bem as suas atividades, têm uma preocupação bastante grande com seus liderados, buscam resultados positivos, buscam impactos cada vez mais importantes e significativos para a sociedade, independentemente da área de atuação. É isso que é importante, né? Podermos fazer uma reflexão para que nós possamos associar efetivamente a figuras de líderes. E aí vamos falar agora um pouquinho de serviços, né? E a primeiríssima coisa que ocorre quando nós falamos em serviços é justamente de nós podermos definir o que é um serviço. Quando nós falamos de um produto, né, nós estamos falando de algo concreto. Eu posso, né,
pegar um tênis na mão, eu posso pegar um sanduíche na mão, eu posso pegar uma calça jeans na mão, eu posso pegar uma escova de dente. São produtos, né? Produtos são elementos concretos que eu consigo pegar e eu consigo tocar, eu consigo sentir, eu consigo mudar de lugar. E serviços? O que seriam os serviços? Vamos falar um pouquinho sobre eles agora, para você conhecer do que se trata. O serviço, antes de mais nada, ele é uma atividade, tá? E ele tem uma característica muito interessante, que ele ocorre no momento em que nós estamos consumindo. Então, justamente por conta disso, eu não consigo pegar o serviço e armazenar. Eu não consigo pegar o serviço e estocar. Ao contrário do produto, né? O produto eu consigo armazenar tênis, eu consigo armazenar calça jeans, eu consigo armazenar automóveis, eu consigo armazenar sapatos, mas eu não consigo armazenar serviços, porque eles são atividades. E eu não consigo, né, armazenar atividades. Então eu não consigo estocar, eu não consigo guardar. Os serviços ocorrem na hora em que eu estou consumindo. Se eu vou lá no caixa automático fazer um saque de R$ 50, eu estou fazendo uso naquele momento do serviço bancário que aquele banco está me oferecendo no momento em que eu faço o saque de R$ 50. Então, o serviço bancário está sendo consumido por mim na hora em que eu estou fazendo o saque daquele dinheiro, tá? Agora, muitas vezes eu posso, né, ter um produto acompanhado de um serviço. Por exemplo, quando eu compro uma televisão, eu tenho o serviço que vem junto, que é o serviço de assistência técnica, que é o serviço de garantia e que faz parte daquele produto. Ele vem junto com o produto, tá? E é por conta disso, né, que esse serviço, quando ele vem acoplado a um produto, ele gera um diferencial, ele torna aquele produto, né, mais procurado, ele torna aquele produto mais completo, né? Se eu tiver que optar entre comprar uma televisão que oferece garantia e uma televisão que não oferece garantia, certamente eu vou optar por comprar aquela televisão que oferece garantia. Porque se tiver qualquer problema, eu vou poder trocar, eu vou poder repor peças e tudo mais. Então, isso é, na verdade, um benefício bastante interessante que eu recebo ao comprar um produto que vem com um serviço, né, acoplado a ele, ok? E por conta disso, né, o serviço também garante a continuidade do relacionamento com aquela empresa onde eu comprei o meu produto. Ou seja, o serviço também serve para que eu me torne um cliente fiel daquela empresa, para que eu possa então, né, se tiver que comprar um outro produto novamente, eu certamente vou voltar àquela empresa por conta disso, tá? Esse serviço, na verdade, também funciona como um diferencial para que eu possa me tornar um consumidor ou um cliente fiel àquela empresa, ok? Você certamente já deve ter feito escolhas como essa anteriormente, posso assegurar. E aqui, então, eu estou trazendo alguns exemplos de serviço para ficar mais fácil o entendimento, né, do que é, na prática, um serviço. Então, vamos lá. Eu tenho, né, aqui, na verdade, um exemplo de um serviço de alimentação. Então, quando eu vou a um restaurante, quando eu vou a uma cantina, ou quando eu vou a um quiosque, né, comprar um alimento, eu estou fazendo uso, naquele momento, de um serviço de alimentação que me é oferecido. Aqui eu tenho o exemplo que eu comentei há pouco com você. Eu estou fazendo aqui, né, uma referência a um serviço bancário que é justamente o uso de máquinas, de caixas automáticos, onde eu posso fazer o saque de dinheiro, onde eu posso pagar conta, onde eu posso fazer aplicações. Então, aqui eu tenho um exemplo de um serviço bancário. Aqui, mais abaixo à esquerda, eu tenho exemplos de serviços de transporte. Então, quando eu vou, né, de avião, por exemplo, de um lugar para o outro, eu estou fazendo uso de um serviço de transporte aéreo.
Quando eu compro uma passagem de ônibus para ir de uma cidade para outra, eu estou fazendo uso de um sistema de transporte ou de um serviço de transporte rodoviário. E aqui à direita, embaixo, eu tenho, né, um exemplo de um serviço de segurança. Tá? Então, existem inúmeros exemplos, né, de serviços que normalmente são encontrados na empresa e que nós utilizamos normalmente nas nossas atividades, na nossa vida, e é importante, então, que você saiba que, antes de mais nada, um serviço é uma atividade que ocorre no momento em que eu estou consumindo e eu não consigo guardar, eu não consigo estocar, porque ela é intangível, eu não consigo tocar aquele serviço, eu só consigo fazer uso dele, ok? Vamos seguir um pouquinho mais para falar agora, né, da importância que é o tema do empreendedorismo nos dias de hoje, e cada vez mais essa temática tem ficado importante dentro do nosso ambiente, do nosso convívio. Cada vez mais hoje em dia nós estamos cercados por todas as diferentes partes de atividades empreendedoras. Então, vamos refletir um pouquinho. O que seria empreendedorismo? Quando nós ouvimos essa palavra, ou se nós tivermos que contar para alguém do que se trata o empreendedorismo, o que nós dizemos? O que é a primeira lembrança que, né, nos vem à mente? O que é a primeira referência ou a referência mais importante que nós temos dentro, né, do contexto do empreendedorismo? Vamos lá para a gente poder, então, né, falar um pouquinho sobre isso? Empreendedorismo é, antes de mais nada, muito mais do que só criar um negócio novo. Muitas vezes, a primeira associação que nós fazemos é que empreendedorismo significa criar um negócio novo. É isso sim, mas não é só isso, né? O empreendedorismo, ele envolve uma sequência de etapas e tudo começa com a identificação de uma oportunidade. A primeiríssima coisa que nós temos que fazer para nos tornarmos um empreendedor é estar continuamente observando o ambiente onde nós estamos para poder identificar alguma oportunidade que pode ser aproveitada. E ao aproveitarmos essa oportunidade, nós geramos aquilo que é chamado de valor percebido, ou seja, nós aproveitamos essa oportunidade entregando a solução, entregando alguma coisa que possa ser utilizada para melhorar a qualidade da nossa vida na sociedade. Então, o empreendedorismo, ele nada mais é do que o aproveitamento de uma determinada oportunidade, mas devolvendo para a sociedade benefícios e gerando aspectos positivos que podem trazer melhoria para aquela sociedade como um todo. Agora, para que nós possamos ser empreendedores, né, e eu acabei de dizer agora que é importante que nós estejamos o tempo todo procurando aproveitar oportunidades, é importante que a nossa reação a essas oportunidades seja bastante rápida, porque essa oportunidade ela não vai estar disponível somente para mim. Ela está disponível para todo mundo. Então, aquele que reagir mais rápido vai ter melhores resultados em aproveitar aquela oportunidade. Mas nós não podemos deixar de esquecer também que em qualquer circunstância, em qualquer situação de empreendedorismo, nós sempre vamos ter algum tipo de risco ou algum tipo de incerteza, né? Algum evento que possa acontecer e que nós não tenhamos nenhum controle sobre ele. Ou seja, né, sempre que nós formos falar de empreendedorismo, é importante que nós estejamos preparados para reagir a algum tipo de situação que possa ocorrer e que não estava prevista anteriormente. É importante que se tenha esse jogo de cintura também para estar sempre muito bem preparado para enfrentar situações que não estavam previstas. Ok? Isso é um aspecto bastante importante dentro do empreendedorismo. Agora, o empreendedorismo ele pode ser observado em diferentes situações, como, por exemplo, na sociedade.
né? Nós temos aí, na própria situação dos Jogos Olímpicos, nós temos atividades empreendedoras ali muito importantes, né? Que vão desde a construção dos estádios, dos alojamentos, toda a estrutura, né? Para receber os Jogos. Nas cidades, né? Nas metrópoles, nas cidades grandes e pequenas, né? Quando nós temos aí hospitais públicos que são criados, as próprias universidades, infraestrutura como as próprias ciclovias, né, que estão ficando cada vez mais comuns nas cidades, são exemplos importantes, né, de atividades empreendedoras que surgem na sociedade. Nós também podemos observar situações de empreendedorismo dentro das organizações, né, com a criação de novos produtos, de novos serviços, de novos formatos de negócios. Isso é chamado de intraempreendedorismo, né? Aquele empreendedorismo que acontece dentro das organizações. E ainda nós temos também, né, no contexto individual, algumas atividades empreendedoras importantes também, né? A nossa formação individual acadêmica, ou seja, quando nós entramos na escola e vamos buscando uma qualificação melhor, ou quando nós temos treinamentos, né, para que nós possamos nos tornar profissionais mais qualificados, também são atividades empreendedoras dentro do nosso contexto individual, ok? E aqui eu estou trazendo para vocês alguns exemplos, né, de atividades empreendedoras, então, para que isso possa ser fixado de uma maneira mais interessante, de uma maneira mais visual, né? Nós temos aqui, então, alguns exemplos de atividades empreendedoras que estão se tornando cada vez mais comuns, cada vez mais frequentes, né? Nós temos aqui, por exemplo, alguns negócios empreendedores que surgem na área do agronegócio, né, das atividades agropecuárias. Nós temos aqui também alguns negócios de caráter social, ou seja, né, alguns empreendimentos sociais. Temos aqui alguns negócios que, né, são atividades empreendedoras voltadas para financiamento de empresas que estão começando, né, que são as chamadas fintechs. E aqui nós temos também uma horta comunitária, que na verdade também é um exemplo de empreendedorismo social. Então, é importante que você tenha em mente que a atividade empreendedora ela pode acontecer em qualquer contexto dentro da nossa sociedade e que não está necessariamente só relacionada com atividades empresariais, ok? Bom, para que tudo isso possa acontecer, nós temos que lembrar que tem que ter uma figura, né? O empreendedor por trás disso. Ou seja, quando nós falamos do empreendedor, isso pode ser também, na prática, um grupo de empreendedores. Mas é importante que você saiba que para que a atividade empreendedora ocorra, é necessário que tenha um agente desse processo todo, que é o empreendedor. E ele é, na verdade, uma figura, né? Ele é um indivíduo que provoca mudanças e ele identifica oportunidades, ele estabelece planejamentos, ele é responsável por coordenar toda a realização das atividades associadas com as atividades empreendedoras e ele é muito responsável pela implantação e pela realização da atividade empreendedora ou do empreendimento. Então, por trás de qualquer atividade empreendedora, há sempre a figura do empreendedor, que pode ser ou uma pessoa ou um grupo de empreendedores, ok? Agora, do ponto de vista, né, profissional, do ponto de vista do trabalho, é importante se lembrar que nós podemos encontrar atitude empreendedora em qualquer tipo de trabalho. E ela se torna cada vez mais fundamental, porque ela diferencia as pessoas, né? No ambiente de trabalho, aquelas pessoas que são mais dinâmicas, que são mais contribuidoras, que são mais comprometidas, elas têm um diferencial em relação às outras.
E a atividade empreendedora, né, ela pode acontecer tanto no nosso trabalho formal, né, quanto no trabalho autônomo, ou seja, eu posso ser um empreendedor individualmente também, e até mesmo quando nós temos atividades terceirizadas. E aqui, novamente, nós fazemos uma relação com o papel do líder que nós falamos lá no início da nossa discussão hoje. Ou seja, o empreendedor, ele é um líder, né? Ele tem um papel importante no sentido de fazer o negócio acontecer e também de estimular o grupo que está trabalhando com ele. E é claro, né, que ele está sempre preocupado com tudo aquilo que está acontecendo dentro daquele grupo, né? Ele está observando continuamente todas as necessidades e todas aquelas expectativas, né, que estão relacionadas com o seu grupo de trabalho. Como, por exemplo, se os funcionários estão satisfeitos, se eles estão bem remunerados, se eles estão se sentindo estimulados e têm um crescimento, né, profissional bacana e diferenciado. E também, em qualquer atividade empreendedora, é muito importante que ocorra um determinado grau de inovação, né, para se gerar um diferencial, ou seja, para que aquele negócio seja diferente dos demais, para que se saia da mesmice, para que a gente não seja repetitivo. Então, os negócios novos, né, ou aqueles negócios que são desenvolvidos a partir de alguma coisa que já exista, é muito importante que nós lembremos sempre que em qualquer atividade empreendedora é fundamental que se tenha um determinado grau de inovação para que esse negócio possa ser diferenciado e bem percebido. Ok? Os empreendedores que são bem-sucedidos, eles são líderes natos, né? Eles são líderes com todos os diferentes elementos que compõem o perfil deles. Eles têm, na verdade, uma necessidade de realizar algo que é constante, né? Eles sempre assumem riscos, eles são pessoas muito autoconfiantes, eles têm iniciativa, eles são persistentes, né? Eles são sempre figuras muito comprometidas e criativas, eles têm uma visão, eles estão sempre acompanhando tudo aquilo que está acontecendo no mercado e eles olham longe, eles têm uma visão que nós chamamos de visão de longo prazo. São pessoas sempre muito responsáveis, que gostam de desafios e tomam decisões com bastante frequência, né? E ele é um líder, né? Como eu disse para você, ele estabelece metas e corre atrás para poder alcançá-las e atingi-las da melhor maneira possível. Ok? Bem, eu estou trazendo aqui então alguns exemplos também de alguns empreendedores bem-sucedidos que certamente são muito conhecidos. Eu estou trazendo aqui, né, um exemplo que é aqui à esquerda o Abílio Diniz, né, que por muitos anos foi o líder do Grupo Pão de Açúcar. Temos ali ao centro o Silvio Santos, né, que é um grande referencial de empreendedorismo aqui no Brasil, né? É um grande profissional da comunicação, mas tem também muitos outros negócios diversificados. E aqui à direita temos a Luísa Trajano, né? Que é a empreendedora maior dentro do Magazine Luiza. Ok? E aqui também eu gostaria de ressaltar, né, algumas oportunidades interessantes e que se tornam cada vez mais importantes dentro do empreendedorismo, né, que são os serviços profissionais. Então, a área de serviços ela tem cada vez mais oportunidades, né, para novos empreendedores, os licenciamentos, as franquias, né, quando nós olhamos, por exemplo, as franquias do McDonald's, as franquias do Boticário, as franquias do Burger King, são exemplos de franquias que estão bastante relacionadas com atividades empreendedoras, né? O e-commerce ou o comércio eletrônico, né? Que são as vendas por meio da internet, produtos e serviços que são específicos para determinados públicos, e aqui nós podemos usar como exemplo os aplicativos que ficam cada vez mais, né,
comuns e usados por todos nós dentro da sociedade, e temos também, né, ganhando uma força cada vez maior, o empreendedorismo social, que é aquele tipo de empreendedorismo que tem um impacto direto na sociedade, né? Ele tem um caráter social e coletivo, ou seja, o impacto do empreendedorismo social ele é bastante voltado, né, para o benefício da sociedade, principalmente para aquelas populações que estão em situação de risco. Ele está muito relacionado com ações sociais importantes, né? E um grande exemplo de negócios, né, ou de empreendedorismo, de empreendimentos voltados para a área social, são as organizações não governamentais ou as ONGs. E eu estou trazendo aqui também alguns exemplos de empreendedorismo social, né? Restaurantes comunitários, os projetos de ciclovia, né, nas cidades maiores, que auxiliam na mobilidade dentro das grandes metrópoles, né, as hortas comunitárias e as atividades voltadas para a reciclagem. Então, só para você ter uma ideia, né, aqui temos aí 4 grandes exemplos importantes, inclusive, de empreendedorismo social. E não podíamos deixar de falar um pouquinho sobre criatividade, né, que é cada vez mais importante, ligada a todos os aspectos de atividades empreendedoras e também, né, associadas à questão dos serviços e das lideranças. Ou seja, criatividade é um processo, né, é um conjunto de etapas que precisam ser percorridas e que estão associadas ao desenvolvimento de uma determinada ideia. E a criatividade, em geral, ela é utilizada para solucionar determinados tipos de problemas e ela sempre está vinculada ao processo de inovação. Então, sempre que nós temos algum tipo de inovação, de qualquer forma, né, de produto, de serviço, nós temos ali um componente de inovação. Então, quando nós fazemos uso da criatividade, nós buscamos respostas para determinados tipos de problema, mas de formas e em situações diferentes. Então é sempre bom a gente lembrar que quanto mais ideias nós tivermos, maior é a chance da gente encontrar uma grande ideia, né? Isso é um lema muito importante associado à criatividade, ou seja, criatividade, quanto mais nós temos criatividade, maior é a chance de nós sermos cada vez mais criativos. E isso é, na prática, né, uma recomendação bastante importante que esteja associada à criação de inovações e de atividades empreendedoras diferenciadas. Tá? E, finalmente, né, para que você possa saber também de que forma você pode ter apoio às suas atividades empreendedoras ou às empresas inovadoras, é importante ou vale a pena lembrar que existem algumas entidades que dão apoio a essas atividades voltadas ao empreendedorismo e a essas atividades, né, que são sempre caracterizadas por inovação e que são algumas entidades que estão próximas, né, de qualquer um de nós. Nós temos o SEBRAE, né, que é uma entidade governamental, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que estão, né, essas unidades do SEBRAE estão no Brasil todo. Nós temos as incubadoras de empresas, né, que também são algumas entidades que dão suporte para empresas que estão começando. Elas são normalmente vinculadas a universidades e a prefeituras. Nós temos algumas agências, né, que estimulam os desenvolvimentos de inovações voltadas para a tecnologia. E ainda nós temos, né, investidores que são chamados de investidores anjo, que são então pessoas físicas que dispõem, né, de uma quantidade significativa de dinheiro, de capital, e que gostam, né, e que estão dispostas a aplicar uma parte desse capital que eles têm
em negócios promissores que estão começando e que têm uma grande chance de prosperar e de se tornarem grandes negócios, ok? Então, só para que você tenha então ideia, né, de que nem sempre a gente tem todo o dinheiro que nós necessitamos para que possamos, né, colocar um empreendimento em prática, mas é importante, por outro lado, que nós saibamos que existem algumas instituições e algumas entidades que estão continuamente dando apoio às novas empresas, né, que estão começando, ou aquelas empresas que sejam inovadoras e que estão na fase embrionária, né, de crescimento. Ok? Muito bem, eram esses aspectos que eu gostaria de compartilhar e dividir um pouquinho de conhecimento com cada um de vocês, e eu espero ter dessa forma contribuído para que vocês possam, então, né, ao terminar esse encontro, terem um pouco mais de conhecimento sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre serviço, e que vocês possam ser cada vez mais pessoas qualificadas e preparadas para as atividades de trabalho e a contribuição que cada um de vocês pode trazer para a nossa sociedade. Muitíssimo obrigado por toda a atenção e fiquem bem.